sou Márcio Seis, de Ituporanga, atualmente moro em Niterói. E vou falar hoje para vocês alguma coisa sobre o curto-circuito, as verdades e os mitos ao redor de um curto-circuito. O curto-circuito nem sempre é o culpado de incêndios, como falo. Os noticiários falam de incêndios, como aconteceu essa semana num grande hospital do Rio de Janeiro, o Hospital Badim. Também aconteceu no alojamento de jogadores do Flamengo, ambos os casos matando 10 ou 11, 12 pessoas. O culpado sempre foi o curto-circuito. Nem sempre o curto-circuito é o culpado e tem que se estudar por que ocorreu o curto-circuito. O curto-circuito não acontece por acaso, por simples acidente. Alguma coisa aconteceu antes que levou a um curto-circuito. O que pode levar uma casa, um prédio a se incendiar, muitas vezes não é o próprio curto, e sim um mau contato. Todas as casas são protegidas por disjuntores. Este é um disjuntor eletromagnético que geralmente protege as casas. Aqui eu tenho um outro disjuntor que também deve proteger contra curto-circuitos. Dando um curto-circuito, isso aqui desliga. Às vezes o curto-circuito já foi o final. O que antecede o curto-circuito, muitas vezes, é uma falha por mau contato numa tomada, como esta aqui. Se é uma tomada de ar-condicionado, daquelas usadas em parede, e essa tomada, muitas vezes, ela tem um problema de mau contato. Repare que aqui tem um mau contato que chegou a queimar o isolamento do fio, queimou completamente, e poderia, se continuasse, colocar fogo nesta peça, que é plástica e combustível, e levaria a um pequeno incêndio que propagaria-se para uma cortina, para um tapete, para um sofá, e pode levar ao incêndio a um prédio. Esta peça foi me doada pela minha colega de trabalho, Heloísa. Em troca eu dei uma nova para ela em perfeito estado. Mas eu acho que essa vale mais. Tem muitas outras tomadas que levaram quase ao incêndio. Aqui eu tenho outra que derreteu completamente por mau contato num desses fios e quase deu um curto-circuito, porque os fios, com o calor, se grudaram um no outro. Quase está em contato um com o outro aqui, ó. Né? O branco e o vermelho estão praticamente em contato. Então isso aqui poderia ter levado a um curto-circuito, mas antes poderia ter colocado fogo na casa. Eu aqui tenho um em perfeito estado, está limpo, uma tomada de ar-condicionado ainda boa. Aqui eu tenho mais uma boa, inclusive o plug. Quando esse plug começa a ficar amarelo, começa a ficar descolorido, é porque tem um mau contato que gera calor e esse calor descolore o plástico. Está na hora de trocar, de fazer uma revisão na instalação. Eu tenho outra aqui que aparentemente está tudo bem, mas quando abre por trás, está completamente degradada pelo calor, pelo mau contato, que leva a um aquecimento e a um calor que pode provocar um incêndio. Aqui eu tenho outra tomada de ar-condicionado, ainda boa. Benjamin, às vezes, é um problema também. Aqui tem um com mau contato interno, quer dizer, ele não deve ser usado porque ele aquece internamente. Aqui parece estar tudo bem. Este é o Benjamin, que já começou a derreter aqui por mau contato de um ferro de passar roupa. Né? Evidentemente que o ferro de passar roupa sempre tem alguém próximo, mas se deixar sozinho, como é o caso do ar-condicionado, vai tudo embora. Aqui um novo mau contato que aconteceu ali dentro, foi interrompido antes de botar fogo, foi no interruptor. Isto aqui é um bocal de lâmpada de porcelana. Ele aparentemente é Lorenzetti brasileiro,
mas de fato ele é chinês. E ele não é bem da qualidade que se espera. Este aqui parece que não tem muito problema. Esse aqui derreteu, olha só, o interruptor que derreteu completamente. Isto aqui ao derreter, coloca em risco o espelho que está por cima dele. Isso aqui incendeia, cai no chão, bota fogo no carpete. Então não pode se deixar nunca um interruptor, uma tomada, um dispositivo de parede elétrico descolorido com marcas de calor. Aqui o Ítalo, meu colega do trabalho, me presenteou com essa relíquia, um controlador de ventilador, que aqui dentro tem um capacitor. Esse capacitor acontece de falhar e ele pode até explodir. Quando acontece isso, ele pode botar fogo também nessa parte de plástico. Toda essa parte de plástico pode incendiar e cair no chão, e aí ou pegar fogo numa cortina. Então, este aqui é um capacitor e isso é um controlador de ventiladores. Tudo isso pode colocar fogo e no final das contas, quando o fogo já iniciou, aí acontece o curto-circuito e desliga o disjuntor. Aí já é tarde. O curto-circuito, então, tem alguma razão de acontecer, né? Outros casos que me foram relatados, inclusive tem um vídeo na Globo mostrando várias casas onde queimaram televisores, aparelhos eletrodomésticos em razão de um curto-circuito. Ora, a razão não foi o curto-circuito. O curto-circuito foi também ocasionado por um problema anterior. Ocorreu uma sobretensão na rede por problemas externos às nossas casas, da companhia energética. Pode ser uma batida de um automóvel, pode ser uma falha de um transformador. Isso provocou uma sobretensão, uma oscilação repentina na tensão e acabou explodindo televisores, rádios, pequenos aparelhos eletrônicos ligados na tomada, entraram em curto por este motivo. Não foi o curto-circuito que incendiou a casa, foi, na verdade, uma sobretensão que provocou a falha do equipamento e no fim dá um curto. Não pode dar um curto em todas as casas. Isso é causa de sobretensão na rede por motivos da concessionária. Uma grande casa, muito boa e grande, em Angra dos Reis, também foi incendiada por conta de uma sobretensão súbita que aparecia nas lâmpadas incandescentes. As lâmpadas incandescentes estouravam e quando estouravam, caiu no chão. Uma delas caiu em cima de um guarda-roupa e pegou fogo na casa diante dos proprietários. A companhia, evidente, não assume nunca a culpa e diz que não, uma lâmpada incandescente não pode botar fogo. Eu tomaria cuidado também com as lâmpadas LEDs hoje, porque elas são todas de plástico e quando elas um dia explodirem ou queimarem, elas podem acabar levando também o que tiver embaixo. Então não deixem elas próximas de coisas de roupa, guarda-roupa, etc., porque se ela explodir e cair no chão, cai em chamas e pode botar fogo também numa casa. Quer dizer, o curto-circuito, na verdade, é o final da história. Nem sempre ele foi o motivo principal. Certamente não foi ele o principal na explosão agora do gerador desse hospital do Rio de Janeiro. O que aconteceu lá foi alguma falha que botou o gerador para funcionar e depois, em decorrência de várias tentativas de entrar, aconteceu uma pequena explosão. Eu vou mostrar algumas dessas que eu fiz em laboratório, para vocês verem que quando é de alta eu vou provocar um curto-circuito para ver o que acontece. Inicialmente vou botar um papel, também quem sabe ele pega fogo. E vou conectar um na tomada. Depois
depois vou colocar o outro. Ó, deu um curto-circuito. Deu outro curto-circuito. Este curto-circuito não chegou a desligar o disjuntor. Então ele dá só uma faísca, dependendo do que tiver aí perto, ele pode ou não pode provocar um incêndio. Aqui ele não provocou incêndio nenhum, mesmo com esse papel. Veja, o curto-circuito nem sempre leva a um incêndio. Precisa ter muito mais do que um simples curto-circuito. E agora eu vou descascar bem mais isso aqui. E vamos provocar um outro curto-circuito mais forte, para ver se isso pode desligar o disjuntor. Deu um curto-circuito mais forte e apagou o meu disjuntor. Chegou a soldar aqui dentro o fio. Chegou a soldar aqui dentro o fio e apagou o disjuntor. Essa é a função do disjuntor. Ele tem que desligar na hora do curto-circuito. Onde é que está o disjuntor? Está aqui. Este é o disjuntor. Ele desligou e aqui eu liguei novamente. Então eu provoquei um curto-circuito, tentando botar fogo na minha casa e nem tentando ele botar fogo. Vou mostrar outros curtos-circuitos que eu coloquei de propósito, mas no laboratório. Aqui eu fui obrigado a colocar este óculos de segurança, porque vocês viram, saiu faísca. Eu não podia correr o risco de pegar uma faísca no meu olho. Senhores, concluindo então, a maioria das informações veiculadas pela imprensa de que um curto-circuito provocou um incêndio num edifício, numa residência, um domicílio, a maioria é mito. O curto-circuito foi uma consequência de uma falha que culminou com o curto-circuito e o incêndio já tinha se iniciado. Assim foi no Santos Dumont, no aeroporto Santos Dumont. O curto-circuito aconteceu depois que o incêndio tinha sido tomado por uma placa de espelho, dessas de tomada, que caiu em cima de um sofá. Tinha um ar-condicionado ligado e ele botou fogo no aeroporto Santos Dumont. Isso acontece na maioria das casas. O curto-circuito dizer que foi o culpado, na maioria das vezes, é um mito. Eu sou Márcio Sainz, hoje é 16 de setembro de 2019 e são 23 horas e 37 minutos, numa segunda-feira, aqui de Niterói. Boa noite.